Repete aí. Tá. Varginho mandou R$ 10. Salve, salve família. E aquela audiência pra falar sobre OVNIs, rolou? O que o Daniel acha dela? Ajuda ou atrapalha? Cara, já houve várias audiências, né? Ajuda por um lado, atrapalha por outro. Por quê? Por um lado, tá trazendo informações interessantes. Por outro lado, eles estão preparando a humanidade para o que eu chamo de o grande engano, que é quando eles vão falar, as alienígenas existem. Alienígena, uma hora vai apresentar anjo caído como alienígena, pô. Isso é o que você estava falando que deve acontecer até 27. 2027, tá. Eles que estão dizendo, tá programado lá. O Luiz Ondo, que é um cara que era... Tô ligado, esse cara. Que era lá do Pentágono, né, da Arrow, ele fala isso. O Bigelow, que é um bilionário que também trabalhava nessa área aí, tem uma empresa aeroespacial, ele fala isso. Então a galera tá toda falando nessa data aí. Então, assim, é legal porque eles estão falando de projetos que existem, avistamentos que aconteceram, naves que caíram, os caras recuperaram. Para mim, isso tudo existe. Mas eles vão dar um spin nisso aí para falar, eles são os nossos criadores, eles são os nossos salvadores, eles vieram aqui pro bem. Bem nada, né? Fica deslacerando todo mundo, tirando óvulo, fazendo experiência. Pô, bem, caramba, pô. Eles veem a gente igual gado, né? E são, na tua concepção, seres espirituais. Mas tem seres que são físicos mesmo. Não, mesmo, ainda que físicos, eles entrariam sempre na categoria anjo-demônio. Tem uns que não, porque tem seres que são meio ciborgue, que eles criaram. Tem seres que são da fusão de DNA humano com DNA de alguns bichos. Esse você mete porrete, você mata. Pô. Agora o espiritual é mais difícil. Aí você tem que chamar o Ghostbuster e abrir aquele trocinho pra sugar ele pra dentro. Entendi. Tá. Por isso que existem naves físicas, então. Tem nave física. Existe nave física. A maioria das naves são naves reproduzidas pelo ser humano, né? Foi a engenharia reversa. Eles pegaram a nave que caiu e copiaram. Fizeram adaptada para o ser humano, porque a maioria das naves, eles dizem que são dos pequenininhos, né? E aí, pô, a cadeirinha é de criança, né? Não cabe nem uma polpa do glúteo do maluco na cadeira. Eu ouvi o Bob Lazar falando sobre essa parada aí. A cadeirinha pequena e você não vê muito... Você não vê manche, não tem comando ali. É conexão neural, né? A nave é como se fosse um ser vivo, se você se conecta com ela. Toda a parada do Bob Lazar tem a ver com como essa nave se move, que parece que eles estavam tentando fazer engenharia reversa num motor antigravidade. Não é uma parada assim? E ele fala que a nave que ele estava estudando era um modelo esportivo. O apelido era Sport Model. Tá. Ele dizia, ele sabia até a hora que os caras saíam com a nave, ele chamava os amigos, né? Os amigos faziam churrasquinho. Ele fala isso. Quer ver, ó? 5h40 vai sair, vai sair, né? Eu lembro dele falando também que uma vez passando no hangar, ele olhou pro lado aqui assim, a porta estava aberta, uma porta estava sempre fechada. Dessa vez estava aberta, uma porrada de nave aqui assim. Foi. E cada cara meio que fica cada um estudava e cada um estudava um pedaço da nave, porque o objetivo era que ninguém tivesse conhecimento total para conseguir replicar a nave sozinho, né? Cada um estudava um pedacinho e um não podia se comunicar com o outro. Ele fala, por um lado, protegia o segredo, mas por outro lado, atrapalhava o avanço, que não podia. Eu tô estudando a propulsão, o cara estuda o material, a gente não pode conversar, pô. Maluco ou tá falando as paradas que pode ser? Que tem fundamento. Né? Eu acho que tem. O lance da história dele ser apagada é interessante, né? É interessante pra caramba, né? E ele voltou na empresa lá onde falaram que ele não tinha trabalhado. E ele chegou lá, e beleza, o segurança era amigo dele, ele mostrou, deixou o cara entrar, ele mostrou pro jornalista todos os laboratórios. Os caras aí, ó, como é que estão falando que eu não trabalhei aqui? Pô, todo mundo me conhece. Sinistro, né? Ele é esquisito mesmo. Ele falou sobre o elemento 115, que é um elemento que muitos 2000 foram descobrir que era o moscóvio, né? E, pô, o cara falava isso nos anos 80, pô. Todo mundo ria da cara dele, isso é palhaçada. Hoje isso descobriram. Eu falei, descobriram? Não, pô, já tinha... Você descobriu, eu já sabia, pô. Entendeu? Esse cara aí, por um tempo, eu fiquei vendo tudo que tinha de Bob Lazar. Porque é muito maneiro, né? Eu gosto muito. Pode até ser mentira, mas a história é legal pra caramba, né? Se for mentira, o cara é entretenimento, pô. Não, ele tem uma consistência monstruosa na história, né? O cara tá contando a mesma história há 40 anos e sempre a mesma história, não muda, né? Parece que o cara viveu aquilo mesmo, né?
Mas assim, existe um lado da história do Bob Lazar que ele pode ter sido induzido a erro, que passaram para ele informações erradas de propósito, para quando ele falasse o negócio não fosse comprovado e descredibilizasse ele, né? Isso é um negócio padrão que os caras fazem, né? Eles te contam algumas coisas erradas para os caras falarem, isso que ele falou tá errado. Tu viu? Não falei que ele só fala bobagem? Então tem uma parte do que ele falou que não faz sentido, que é bobeira. Pode ter sido passado errado de propósito. Interessante. Existe isso. É igual... Cara, já sabendo que o maluco vai vazar alguma coisa. Vamos supor que eu quero saber se eu posso confiar em você. Aí eu chego e falo assim, pô, Igor, o Jean tem uma pinta na bunda. Entendeu? Aí, só ele sabe disso. Só você sabe. Daqui a pouco tem mó galera falando, Daniel falou que o Jean tem... Aí eu sei quem vazou. Foi o Igor, então não posso confiar no Igor. Entendeu? Então os caras às vezes fazem isso. Eles soltam uma pimentinha pra ver se pode confiar. Se daqui a pouco alguém... o Bob falou umas paradas estranhas. Aí, porra, não posso confiar nesse maluco. Existe isso também, estratégia, né? De controle e tal. Uma loucura. Meio da inteligência é maluco, né? Deve ser difícil viver desse jeito, cara. O tempo inteiro bolado se alguém tá... Não dá, não. Eu nunca me interessei de mexer com isso aí, não. A parte da inteligência é terrível. É alienígena. Aí, ó. Agora resolveu, pô. Sou um Grey. Grey. Tá mais pra green, né? Tô mais pra green. Tá green. É bem melhor, inclusive. Deixa eu ver aí, Jean, a próxima. É o fone. Caralho, esqueço do fone toda vez. Dale. Johnson mandou R$50. Estou em Portugal. Pensando em relocação estratégica e em sobrevivencialismo, é melhor ter um sítio em algum lugar da Europa ou Brasil? E como os poderosos vão lidar com o crescimento do Islã no mundo? Cara, relocação estratégica é um assunto vital, meu irmão. Vital. Existe um estudo, uma linha de estudo chamada relocação estratégica, né? Um grande expoente é o americano Joe Skousen, que é um especialista em segurança. E ele faz um estudo muito legal sobre como você escolhe refúgios seguros. Uma série de critérios, né? Ele tem uma tabelinha que ele analisa violência, quantidade de população, poluição do ar, liberdade de construir, né? Burocracia para construir. Então esse cara escreveu um livro chamado Strategic Relocation, e nesse livro ele analisa assim, dá um panorama bem superficial do mundo inteiro, tipo América do Sul, Europa, Ásia, e aí ele analisa estado por estado dos Estados Unidos. Todos os 50 estados. Ele vai dando nota de 0 a 5. Por exemplo, só 2 estados receberam nota 0. A Flórida e o Havaí. 2 estados que tem brasileiro pra caraca, né? Então, por que a Flórida recebeu nota 0? Porque a Flórida é um lugar que tem várias características negativas nesse quadro. A primeira característica é muito plano. Não tem um lugar para você se refugiar na montanha, né? É um lugar mais estratégico. Segundo, tem muito pântano. O pântano te atrapalha o deslocamento. Pô, preciso fugir daqui agora. Você vai dar de cara com um pântano lotado de jacaré. Se você tiver sem carro sem gasolina, a chance de você virar jantar do jacaré é grande. É muito úmido e calor no verão. Se você tá sem energia elétrica, você tá num local quente e úmido, cara, é insuportável para você dormir no calor abafado. E além disso também muito inseto. Né? O calor com umidade, muito inseto. Aí você precisa fugir, tá no meio do mato, os insetos estão te devorando. É uma península, então o mar ali é um obstáculo geográfico, então se você precisar fugir do estado da Flórida, ou você tem um barco grande e veloz, ou um avião, um helicóptero, aí é outro departamento, cidadão comum vai ter que pegar a autoestrada norte e ir embora lá pra Geórgia. E aí todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo? Todo mundo ao mesmo tempo, engarrafou tudo, acabou a gasolina, fundiu o motor do carro, tu vai ter que sair a pé. Então locais que você não consegue sair rápido são ruins também. Além disso, muitas bases militares na Flórida. Isso significa que a Flórida é um alvo cheio de alvos em potencial. Entendeu? A qualidade da água não é muito boa. Inclusive, um amigo meu falou, pô, Daniel, cuidado, você não tá bebendo água da bica aqui não, né? Eu falei, não, tu comprou água mineral. Aí ele falou, rapaz, a água daqui é meio sinistra, ela faz até cair cabelo. Eu falei, pô, se você tivesse me avisado, eu tava tomando banho de cabeça pra baixo, né, pô? Agora que você me avisa, já com pouco cabelo, ele riu pra caralho. Passou mal de rir.
Falei, pô, agora que vou você lá me tomar avisa... uns banhos de cabeça pra baixo. então. Porque aí, né, facilita. Porque lá embaixo eu não tô nem aí, tá com cabelo ou não, né? Aqui atrapalha, né, fazer uns podcasts aí e tal. Então, assim, cara, esses critérios são muito legais. E o que eu faço lá na Arca, que é o meu curso online? Eu adapto isso pro Brasil. Eu faço uma reflexão de como isso funciona no Brasil. Então, assim, o seu refúgio, você precisa estar num local que tem que ter um mínimo de 100 km de distância das grandes cidades e um máximo 300 km, porque senão é longe demais para você chegar no teu refúgio. Ele precisa ter esse critério de o clima ser interessante, ser num lugar mais alto. Ele fala sobre 2.000 metros, começa a ficar legal. Mas é difícil você achar um lugar com 2.000 metros no Brasil, né? Então, por exemplo, em Águas da Prata, você tem lugares ali que você está a 2 horas e meia de carro, 1.500 metros de altura, já tá legal, um clima legal, densidade populacional pequena. Obviamente, Águas da Prata, água pra caramba, né? Muita água, terra fértil, geografia favorável, índice de criminalidade baixo, não tem aeroporto nem base militar perto. Então, assim, tem lugares que são ideais para você fazer um refúgio, né? E a gente já está há um bom tempo desenvolvendo essa ideia de ter um condomínio legal, top, mas também com autossuficiência energética, energia solar com bateria para ter off-grid, autossuficiência hídrica, né? A área que a gente tem lá em Águas da Prata tem 16 mil litros de água por dia nas nascentes. Só falta autossuficiência alimentar. Aí a gente tem o sonho de ter uma fazenda perto para produzir comida ali. Estou começando a estudar agro, né? Agrotech, agro e tal. Porque é legal pra caramba. É um lugar de final de semana pra você levar as crianças, mas é um lugar também que se der uma zebra geral, vier outra pandemia, tu vai pra lá ficar sossegado lá, né? Verdade. Né? Ou se der uma zebra de cair a energia geral, aí ali tu tem energia ainda. Não tem multidão perto pra querer ir lá saquear tudo. Então esse estudo é muito interessante, cara. Me amarro, estudo direto. Boa. É um sobrevivencialismo um pouco mais requintado, né? Mais apocalíptico. O sobrevivencialismo, às vezes, ele ensina você se afastar da tecnologia, né? Ah, é? Não tenha celular, porque você pode ser encontrado, né? Toma cuidado com a tecnologia, porque eles podem te rastrear, se você precisar sumir do mapa. A relocação estratégica, ela já capitaliza em cima da tecnologia, né? Você usa a tecnologia, mas tendo cuidado. Se precisar não ser rastreado, você tem alguns caminhos para fazer isso, né? Tem até umas sacolinhas que você bota o celular ali, ela veda o teu celular de qualquer sinal e ele não consegue te rastrear. Então os caras têm umas soluções, né? Você pode ter a tecnologia, mas usar ao seu favor, né? Que eu acho legal pra caramba. Entendi. Eu conheço pouco sobre isso, apesar de já ter sobrevivencialismo, já troquei alguma ideia com os caras aí, já assisti uns vídeos, mas sobre relocação estratégica, é maneiro pra caramba. Eu precisaria saber mais. Basicamente a ideia que os caras estão tendo aí de fazer bunker? Só que o bunker, cara, é assim, o cara é bilionário, ele tem dinheiro suficiente para fazer uma cidade subterrânea. Para quem não tem essa estrutura, a melhor solução é você estar num lugar que é seguro. Tanto que o bunker do Mark Zuckerberg é no Havaí. O Havaí tirou nota 0. Todas as ilhas do Havaí, né? São várias ilhas. Mas ele tem uma estrutura subterrânea que ele pode ficar 2 anos ali sem precisar vir para a superfície, pô. Entendeu? Aí tudo bem, o cara. Aí ajuda. O livro não foi escrito para bilionários. Foi escrito para cidadão comum, classe média ali. Tu fala quantas de língua? Cara, eu não sou fluente em alemão, não. Me viro, assim. Eu estudei 9 línguas. Eu me viro em 4 e dou pitaco mais umas 3 de leve. Hebraico eu falo só o básico. Não passo fome, mas também não como o que eu quero. Não? Eu quero comer alguma coisa agora. Tá. Aí o cara vai falar, o quê? Eu falo... Pega a ponta. Eu aprendi esse macete em todos os idiomas, né? Alemão, eu não sei. Eu sei perguntar quanto custa, né? Wie viel kostet das? Então, em vez de você falar quanto custa o pão, quanto custa o carro, você fala quanto custa isso. Você usa o pronome demonstrativo. Quanto custa o quê, irmão? A ponta. Mas tu tava falando do artigo do cara de 1800. Cara, ele mostrou a diferença entre o sentido na linguagem e o referente. E aí ele cria uma reflexão interessante pra caramba. Se eu falar o atual rei da França é calvo, você entende o que eu tô falando. Mas isso não existe.
O Macron não é rei da França e ele também, se fosse, não é calvo. Não tem rei na França. Mas fez todo sentido. O atual rei da França é calvo. Hoje ele fez um pronunciamento e ele falou que ele vai abrir as fronteiras da França para os imigrantes. Cara, tudo isso... Eu posso escrever um livro inteiro, mas isso não... Existe uma coisa que é a língua e a outra coisa é o referente. Se eu falo, cara, esse fone de ouvido aqui, eu tô te mostrando. Uhum. É por isso que um dos caras que continuaram esse estudo, do Gottlob Frege, que é o Bertrand Russell, ele diz que o nome pessoal, né, o substantivo verdadeiro, é o pronome indicativo. Porque as coisas você só pode se referir às coisas falando isso, esse, aquele, porque você está mostrando. Uhum. Agora, quando eu estou falando o atual rei da França é calvo, o cara fala, mostra. Aí você me quebrou. Quando você mostra, a linguagem faz sentido. Quando você não mostra, é mais complicado. É claro que o cara espertinho vai falar, me mostre Deus. Dá para mostrar de outras formas, né? Essa que é a ideia. Dá para experimentar Deus, vivenciar Deus. Me mostre Deus Aí o cara fala assim, ó, por isso que eu não acredito em Deus. Bertrand Russell era ateu. Por isso que eu não acredito em Deus, você não consegue apontar e mostrar Deus. Eu falo, você não consegue apontar a justiça, o amor, né? A beleza. Mas tu acredita que tem isso. Tu até casou com uma mulher que você acha bonita, né, malandro? Por que você não pegou a baranga? Não é não?